Oi, pessoal, Letícia Rutz aqui. Finalmente chegou o dia de eu participar do I9 Podcast, que é um podcast de uma revista que fez parte da minha história. Hoje eu vou falar com vocês sobre odontologia e sobre várias coisas, com meu amigo Luiz Roberto Almeida. Letícia, Ei, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vinda ao I9 Podcast, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Que mão gigante a sua, hein? Como é que se faz com as luvas cirúrgicas? É uma coisa engraçada, inclusive, porque os meus colegas, as minhas amigas, elas geralmente usam luva 6, 6,5. E a minha luva é 7, é uma mão grande. É, número 7 é número grande. É masculina, tamanho de mão masculina. Os dedos são finos, mas é uma mão grande. Senhoras e senhores, então hoje nós vamos falar com a Letícia Rutz, a dentista de mão grande e talento nato, no I9 Podcast, que está só começando. E olha, fique ligado, porque quando a conversa é boa, o tempo voa. E a Letícia vai fazer o tempo voar bem serenamente a partir de agora aqui no I9 Podcast. E nós começamos o programa de hoje agradecendo ao nosso timaço de patrocinadores. Rinaldi Postos de Serviços, lá no Rinaldi tem Shell Select. Autobras é Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Casa das Cortinas, cortinas e persianas, qualidade e excelência. Prefeitura de Marquinho, acesse marquinho.pr.gov.br. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E os nossos cumprimentos a Redilar Supermercados, que também estão conosco a partir de hoje. Os supermercados Redilar, a partir de agora no I9 Podcast, onde é gostoso economizar. Letícia Rutz aqui para bater um papo conosco, para a gente falar desse profissional liberal moderno no mercado de hoje. Porque não basta ser apenas um bom profissional, é preciso saber se colocar no mercado. A Letícia é uma dentista muito especial pelo talento, pela jovialidade e também pelo jeito como encara o mundo moderno com altivez. Ela usa as tecnologias bastante para conversar com os seus pacientes e também tem um carisma que é só dela, que é único, e ela faz do seu consultório um lugar de aconchego e de tranquilizar as pessoas, aquelas mais ansiosas e tal. Então a Letícia é uma dentista do diálogo, da conversa. Eu gosto de conversar, isso é fato. Então, eu quero começar falando sobre isso. Você tinha uma predisposição para a área da comunicação, não é isso? Então, quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer jornalismo. Era uma coisa que eu achava, eu escrevia bem. Quando você vai escolher, na verdade, o curso, você não sabe muito bem o que você quer. Você é jovem, você não... né? Então, eu escolhi jornalismo porque eu achava que eu escrevia bem. Uhum. E aí, a minha mãe me deu uma... Não me deu uma cortada, ela ia deixar eu fazer o curso, mas ela falou, filha, veja, na época saiu uma lei que não precisaria ter o diploma para você assinar, como fazer as reportagens, enfim. E aí ela falou isso e aquilo ficou na minha cabeça. Então eu fiz o vestibular para jornalismo, mas aí depois eu tinha aptidão para biologia e coisa, eu fui para odontologia, mas nunca foi um sonho ser dentista. Uhum. Porque eu tinha um pezinho na comunicação, eu acho. A sua mãe foi uma mãe para você, né? Então, ela me deu uma dica. Meus pais nunca falaram, não, você tem que fazer tal coisa, né? Mas sim, ela me deu uma dica ali naquele momento. Mas eu acho que eu ia gostar, sabia? E você usa, né, a comunicação a teu favor na odontologia. Na verdade, assim, hoje eu penso que
ninguém compra nenhum serviço se não entende o que está comprando, né? Verdade. Então, não tem como você, por exemplo, vai ao dentista, se você não entender o procedimento que está sendo feito, você não faz, né? Porque você quer entender o porquê, qual que é a indicação. Então, quando você comunica isso bem, você consegue entregar o porquê e consegue vender. É basicamente verdade. isso. Como é que está a saúde bucal do brasileiro de modo geral hoje? Melhorou muito. As pessoas têm muito mais acesso, né, à odontologia na essência, porque primeiro que a fluoretação da água diminuiu muito a incidência de cárie. E hoje tem uma onda de não usar pasta com flúor, e isso é uma besteira, assim. Pasta tem que ser fluoretada porque diminui realmente a incidência de cárie. Crianças, tudo mais. Então, a saúde bucal do brasileiro está muito melhor. Só que alguns tratamentos ainda não são acessíveis para todo mundo, né? Então, tem alguns tratamentos que o SUS não cobre. Mas, tá bem para frente. A odontologia brasileira é a odontologia com mais dentistas do mundo. Então, a gente produz muita tecnologia também. Mas quantidade nem sempre quer dizer qualidade. Não, mas nós temos muita pesquisa aqui na área da odontologia. Temos muitos profissionais bons e universidades boas. Eu sou bem crica com isso, assim. Eu gosto de fazer bastante curso e tudo mais. Então, aqui a gente tem pessoas que vêm de fora para fazer curso no Brasil. Você se formou aonde? Eu formei em Cascavel, na Unioeste. Fez universidade pública. Aí eu falo com bastante orgulho, assim. Hoje, as universidades privadas, elas estão muito boas também. Mas na minha época eu queria muito, muito, muito passar. E meus pais não me deram outra alternativa. Eu tinha que passar na pública. Então, foi bom. Eu gostei bastante do meu processo de ensino. Você está há quanto tempo como dentista? Eu formei em 2016. Vai fazer esse ano 9 anos. Do que você aprendeu na faculdade para a prática do dia a dia hoje, o que é diferente? Então assim, eu não sei, né? Você não é meu paciente. Estou te convidando a conhecer meu consultório, ser meu paciente. Não, tá? eu já conheço o seu consultório. Eu não conheço o seu bisturi. Mas assim, o amálgama é aquela restauração escura. Então, eu aprendi isso na faculdade. Eu não sei se eles ainda ensinam a técnica do amálgama nesse tempo que eu saí, mas isso já não é mais usado. É usado no serviço público, mas por poucos profissionais. Porque o amálgama, ele foi bom por muito tempo, ele tem uma resistência muito boa, mas ele é um material obsoleto já. A resina, ela resolve, né, esse problema de uma forma estética e não tão invasiva. Então, acredito que isso... E assim, agora a gente está vivendo uma era bem tecnológica, que vem uma odontologia digital, que a gente consegue planejar coisas em softwares, imprimir impressora 3D, é bem interessante. E é bem promissor, assim, tanto para protéticos, porque daí é uma área nova, né, para protéticos, quanto para quem faz a parte de próteses, cerâmicas, reabilitações, tudo mais. Certo. Você fala da tecnologia, mas você também pode se gabar, digamos assim, do jeito muito humanizado com que você toca o seu consultório. O contato com os seus pacientes é um contato bastante amigável, né? E eu tenho notado que você usa suas redes sociais para falar bastante disso. Você acha que o dentista é um profissional frio com o seu paciente, de modo geral? Eu falo assim, ninguém gosta de ir ao dentista, né? Ninguém gosta. A boca, ela faz parte da sua intimidade, se você, né, parar para pensar. Então, ninguém gosta. Eu sou uma pessoa que eu me sinto desconfortável estando na cadeira. Então, já começa por aí. Então, você não vai com prazer ao dentista. Quando você chega ali, você está vulnerável. Então, se a pessoa já
te trata meio de uma forma fria, é ruim, né? É. Então, eu penso, mas nunca foi assim, eu quero agir desse jeito. É porque eu acho que eu sou assim. Aham. E conversar mesmo, eu gosto de deixar 1 hora para ter tempo para explicar para o paciente. Fazer foto, explicar o processo. E eu falo muito sobre... eu falo muito sobre o apertamento, porque a gente hoje vive ansioso, vive se apertando. E aí a gente fala sobre a ansiedade, quais são os impactos disso na saúde bucal. Uhum. Trincas, dores, retrações gengivais. Então eu gosto de falar bastante sobre isso. Sempre numa consulta, os pacientes vão sair sabendo sobre. O apertamento, explica melhor. Qual que é o lance aí? O bruxismo você já ouviu falar. Claro. Então, o bruxismo, ele pode ser aquele que você faz barulho, Uhum. que você range os dentes mesmo. E tem o bruxismo que ele é só apertar. O bruxismo de apertar, ele é muito comum. Porque quando a pessoa tá... E a causa disso é estresse e ansiedade. Então, quando a pessoa tá ansiosa, ela vai apertar os dentes. E a gente tem que, por regra, a gente tem que estar alguns minutos durante o dia com os dentes encostados. A gente não pode ficar horas segurando os dentes. Os dentes têm que estar sempre afastados. Uhum. Então, eu falo bastante sobre isso porque impacta bastante na saúde. Eu, quando tô com os dentes apertados, eu vou lá no seu Instagram e ó... O que será? Desencosta esses dentes. Tem um professor muito famoso. Ele fala sobre isso e ele tem figurinhas e tudo mais no Instagram dele falando desencoste os dentes, desencoste os dentes. E toda vez que eu via o Instagram dele, eu lembrava de desencostar. E aí eu comecei a colocar, às vezes eu coloco uma foto e o desencoste seus dentes. E agora as pessoas me encontram e falam, que eu vejo lá teu Instagram e eu lembro, toda vez que eu vejo a imagem, eu tô com os dentes apertados. E a ideia é essa, é criar uma consciência para você, durante o dia, lembrar de desencostar. Entre os malefícios de viver com os dentes encostados é a retração gengival. É. Uhum. Assim, a retração tem várias causas. Mas o apertamento, quando você está mordendo, a parte mais sensível é próxima à gengiva. Então, a gengiva, quando ela está fininha, ela retrai também por causa do apertamento. Entendo. E outros malefícios? Você tem, quando o paciente tem uma mordida que não é muito... uma mordida que não é muito ajustada, o paciente não usou o aparelho, retrai. Quando escovação com força, retrai também. E aí, o apertamento, além da retração gengival, ele causa trinca, sensibilidade, você tem um desgaste do esmalte, né? Aí, o paciente vem reclamando com dor, achando que é uma doença cariosa, e é só um desgaste por causa do bruxismo. E o apertamento, ele se dá, muitas vezes, por causa da ansiedade, o nervosismo, o que é? A causa é essa. Por isso que eu falei que eu falo bastante sobre o paciente estar ansioso. Eu comecei a fazer yoga faz um tempo, eu falo bastante sobre isso para os pacientes. Não que todo mundo tem que ir para o yoga, todo mundo tem que meditar, mas você tem que encontrar um escape, porque a ansiedade ela só acumula, né? Você tem que ter um escape para aquilo ali. Então, vai praticar uma atividade física. Se a gente fica também só nas terapias medicamentosas, é muito ruim. Então, eu falo muito sobre o apertamento e falo sobre a ansiedade, porque a causa é só estresse e ansiedade. Existe disfunções na ATM que tem outras causas, mas o apertamento ele vem do estresse e da ansiedade mesmo. E uma escovação mal feita causa a retração também, né? Quando você aplica força na escovação, sim. Mas assim, se você considera todas as causas, a escovação com força, ela tem assim um impacto bem menor do que o apertamento, ou uma mordida incorreta, um trauma nessa gengiva.
Mas você fez uma alusão interessante outro dia, da escova de dente com a esponja de lavar o carro. Aham. Fala aí, que eu gostei. Mas é porque assim, ó, as- os pacientes então antigamente tinha a ideia que você quanto mais dura a escova, mais limpava, né? Mas quando você pensa no brilho ali do carro, você não vai passar a parte verdinha da escova, né? Para você limpar o carro, você vai passar a parte amarelinha e vai cuidar, né? Se não tem nenhuma pedrinha, nada abrasivo para você não riscar. Então o esmalte é a mesma coisa. Você tem que usar uma pasta que seja bem lisinha, sem abrasivos. O carvão ativado é um mal que alguém inventou para escovação terrível, porque ele risca. E aí você junta isso com uma escova é, dura, você vai Uhum. riscar o esmalte É. Você acha que o cara cuida melhor do carro, do esmalte do carro ou do esmalte do dente? do carro. Os homens se cuidam menos que as mulheres em relação à saúde bucal. As mulheres, elas dão um cuidado maior, têm um cuidado maior. É. O que é mais sintomático, assim, no tocante ao desleixo de uma pessoa com dentição? Assim? É o fio dental, a falta do fio dental. As pessoas, num geral, não passam muito, não tem muito hábito de passar o fio. Porque a gente imagina assim, o paciente imagina que escovando tá ok. Só que ali no meio do dente a escova não entra. E daí as cáries silenciosas vão pelo meio do dente, né? Uhum. De Então, cada quanto tempo a gente tem que ir ao dentista? regra 6 meses, né? Eu dou um intervalo de 6 meses para os meus pacientes de limpeza. Chamo de 6 em 6. Mas tem alguns pacientes, por exemplo, que têm doença periodontal, que é uma doença que acomete as gengivas, o osso ali ao redor do dente. Eu gosto de pedir para vir de 3 em 3, de 4 em 4 meses, porque o avanço da doença é rápido. Então você tem que ter um controle mais rigoroso. Mas via de regra é 6 meses, para ver se está tudo ok. Não tiver nada de 6 em 6 meses. Isso. Antes as pessoas iam ao dentista para... Mudou, né, o comportamento, da relação paciente e profissional da odontologia, porque mudou, né, o aspecto da boca das pessoas. Antigamente o cidadão ia para arrancar dente, para fazer uma extração do dente, né? Hoje ele vai mais ao dentista pela estética do que para fazer reparos, né? Sim. Isso é muito bom, né? Óbvio. Porque a minha especialidade é implantodontia. Então, de formação, eu sou implantodontista. Mas isso não quer dizer que eu goste de tirar dentes para substituir por implantes. E eu também sempre falo, o dente não pode ser substituído por um implante quando ele é um dente bom. Isso acontece muito. Eu bato muito na tecla que a gente tem que tentar salvar o dente, né? Sim. Você não pode tirar assim. É importante tê-los na boca. Mas antigamente as pessoas sentiam dor e iam lá, tiravam. Sentiam dor, né? Ah, não vou tratar o canal, então eu vou arrancar o dente. Então, hoje não. Hoje a gente tem muitos recursos. O dente às vezes está no toquinho, a gente consegue colocar um pino na raiz, fazer uma coroa ali e manter o dente em boca. Exceto os sisos, se arranca um dente a cada quanto tempo? Ah, uma vez na semana, pelo menos. Ainda tem bastante. É. A doença periodontal, essa que eu citei das gengivas, o que acontece? Se o paciente não faz a limpeza ali ao redor do dente, as bactérias vão comendo o osso de suporte. Às vezes você tira o dente com... Ele tá perfeito, ele não tem uma cárie, nada. Só que aí é uma doença diferente da cárie. Amolece o dente, o paciente perde. Então, são essas duas doenças primárias, assim. Você sabe que eu olho para você e penso assim, ela tem medo de sangue. E você tira o dente numa boa? Eu sempre gostei. Eu tive um professor na graduação, ele é aqui de Laranjeiras, inclusive. Aham. Eu era mais jovem, ele era amigo do meu padrinho. E eu fui para a faculdade, ele foi meu professor, e eu olhava ele com muita admiração. Aham. Eu sempre gostei. Assim, eu não te digo que,
nasci gostando de ver sangue machucado, essas coisas. Não é assim. Mas na faculdade eu gostei daquilo porque eu admirava ele. Alguma coisa nesse sentido. Então, nunca foi uma coisa ruim tirar dente. E diferente do que as pessoas pensam, não sangra muito. É um sangramento controlado você tirar o dente. É como se fosse um machucadinho. Não é um sangue que fica ali vertendo. Vertendo foi boa. Letícia, você lembra do seu primeiro paciente? Como é que foi ali? O que você fez na boca? Ai, na faculdade, a gente tem... se atende, né? Então, meu primeiro paciente foi a minha dupla da faculdade. Você tá ali, você não sabe... Imagina eu com essa mão. Ah, mas o atendimento foi sutil, né? É, coisa simples. Fazer uma limpeza com a escovinha ali. Não, eu pergunto assim no consultório. A Letícia depois de formada. vai ter que resolver isso aqui. Ah, eu sou bem corajosa. Só você, nem mais ninguém. Quando eu tava no 5º ano, eu fiz o curso de cirurgia oral menor. Que aí me possibilita tirar siso e fazer extrações mais complexas. Aí, quando eu vim para Laranjeiras, poucas mulheres faziam cirurgia. Eu lembro que vinha uma colega minha de Guaraniaçu fazer cirurgia aqui, que era uma das mulheres, mas eram mais homens. E aí eu comecei a me vender como a tiradora de siso. Então eu ia em vários consultórios, eu não tinha o meu consultório, eu ia em vários lugares fazer isso. Então no começo não... Óbvio que os primeiros pacientes, você fica ali apreensivo e tal, mas eu tenho uma lembrança de uma vez me chamaram para tirar um dente incluso no palato, que é no céu da boca. E eu nunca tinha feito. Apesar de no curso de cirurgia oral menor você aprender a teoria, você vê como faz, vê o acesso, eu nunca tinha feito. E aí o dentista perguntou, você já fez? Sim, já fiz sim, com certeza. Você mentiu. Porque em algum momento tinha que ter a primeira vez, né? Se eu não falasse para ele que eu já tinha feito, eu nunca ia fazer. E aí fui, e assim, você fica tenso. Mas depois flui, você sabendo, obviamente, né, o que você tá fazendo. E depois flui, e daí depois vai ficando automático. Não é uma coisa que te faz sofrer, assim, de ansiedade, sabe? Letícia, a exterminadora de sisos. Eu costumo brincar que sempre que eu saio aqui em Laranjeiras, porque daí a idade ideal para tirar é de ali 15, 16 até uns 20 anos. Que a pontinha do siso ainda não formou totalmente, a pontinha da raiz. Então você tira o dente com mais facilidade. Então, muitos jovens eu tirava o siso, e aí às vezes eu saio e falo, já tirei siso desse. Várias pessoas assim, sabe? Sim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Você sabe que eu não sei se eu tenho sisos ou não? É? Eu não sei. Mas assim, existem indicações, você não precisa necessariamente tirar só porque você tem eles. Às vezes eles estão aí, nunca te incomodaram, estão bem higienizados, tá tudo ok manter eles em boca. Só que assim, quando você vai usar aparelho, por exemplo, às vezes o siso ele atrapalha na movimentação, então é uma das indicações para tirar. Eu usei aparelho, então provavelmente eu não tenho sisos. Provavelmente você tirou. E você, o que fez com os seus? Luiz, eu falei agora há pouco, né, que eu não gosto da cadeira do dentista. Eu tenho os meus 4. E assim, eu deveria tirar, porque para eu usar a placa de bruxismo, às vezes o siso dá uma travada lá atrás. Mas eu sou cagona. Sou cagona mesmo. Letícia, por que você não tira você mesma? Tem um vídeo, sabia? Depois eu mando pra você ver. Tem um vídeo de um cara que ele, os de cima, ele tirou ele mesmo. Ele mesmo. Deus me livre. Ei, você sabe que às vezes eu fico pensando assim, como uma mulher assim mais delicada e tal, tem que fazer força para arrancar um dente, né? Você já sofreu assim, fazendo força num dente para arrancá-lo? Eu vou usar, assim, ó, é engraçado, tá? Mas imagine, você já tirou uma mandioca da terra? Não.
Mas você já viu alguém tirando? Claro. Tá. Quando a mandioca tem as raízes mais curvas, é muito parecido, tá? Quando a mandioca tem as raízes mais curvas, você não consegue tirar ela inteira, ela quebra. Porque você tá fazendo força, mas a terra tá aqui e aquele gancho que tá lá embaixo não vem. Então, o que você tem que fazer para tirar o dente? Você não pode fazer força para tirar o dente, senão você vai fraturar lá embaixo. Você tem que dividir ele em pedaços. E aí, vai tirando os pedaços. Então, quando tá fazendo força para tirar o dente, tá errado. Quando eu trabalhei na aldeia, lá em Nova. Sim. E quando eu trabalhei lá, uma vez no começo, um dos caciques chegou para mim e falou: "Você não tem força para tirar meu dente." Como é que eu ia teimar com ele, né? Uhum. E ele foi um dos meus primeiros pacientes lá. E aí eu tirei o dente dele com facilidade, graças a Deus, porque senão eu ia ficar sem moral, né? Mas sem precisar fazer força. Porque daí ele imaginava que, né, dentes grandes, às vezes o homem tem uma raiz maior, ele imaginava que eu precisaria fazer muita força. Mas você sabe que eu já me vi numa cadeira, assim, de dentista, eu devia ter uns 15, 16 anos, e eu vendo os olhos da dentista sofrendo para arrancar um dente. Para tirar. Provavelmente um O teu siso. siso. Uhum. Assim, eu não digo que não é sofrido. Às vezes, você tem uma raizinha pequenininha que fica lá embaixo, você sofre mais para tirar um dente inteiro do que para tirar um dente inteiro. É. Porque é uma coisinha pequenininha, tem estruturas importantes ali, então você tem que ir com cuidado. Mas, às vezes, o sofrimento é mais pela dificuldade de acesso, encontrar, conseguir tirá-la de dentro, sabe? Aham, Mas alguns são mais complicados. eu imagino. Letícia, você acha que a beleza... Você é uma mulher muito bonita. Você acha que a beleza ajuda ou atrapalha na profissão? Ai, acho que eu nunca pensei nisso, na verdade. Mas eu acho que ajuda. Porque, assim, não é a beleza, mas eu acho que a forma que você se apresenta, né? O seu público é quem? É mais feminino. É que, assim, eu falo agora de sisos, mas eu atendo muitos pacientes com retrações gengivais. Aham. Igual eu falei, os homens, eles procuram menos. Então, os homens que eu atendo, geralmente é a mulher que veio comigo primeiro e falou: "Ó, eu quero que você marque pro meu marido." Daí, o marido vai. Mas, primeiramente, é a mulher que vai. Então, esses dias eu peguei lá no meu sistema, é assim, 67% feminino e o restante homem, sabe? Você acha que a mulher cuida melhor da sua dentição? Eu acho que a mulher cuida mais da saúde, De um modo de geral. um modo geral. Tanto que, assim, quando a gente pensa em estudos para câncer, muitos estudos têm um número maior de incidência em mulheres, mas não porque os homens não são acometidos, mas porque as mulheres rastreiam mais. Certo. Então, tem essa relação também. Uhum. E eu pergunto porque aos 15 ou 16 anos eu ia a uma dentista que não atua mais aqui em Laranjeiras. E eu gostava porque ela era muito bonita. Eu ficava olhando os olhos dela, eram olhos azuis, e ela era uma mulher linda, assim. Não que eu fosse querer tirar, porque eu era um Sim. jovenzinho, Mas quando um você é jovem, adolescente. você olha, e até por causa da profissão, eu acho. É uma mistura de admiração também, né? Ela vinha, encostava, assim, era bom. Não, é uma coisa. Eu tento, obviamente, manter uma relação bem séria com pacientes homens, principalmente, Claro. porque igual eu te falei, a boca faz parte da tua intimidade também. Então você tem que, né, separar bem. Mas eu sou muito brincalhona com os meus pacientes, assim. Uhum. Eu acho que é mais pelo carisma do que pela beleza. Pode Eu ser. acho. Muito bem. Você está gostando de falar comigo aqui? Eu tô muito feliz aqui nesse podcast. Eu gostei desse microfone. Gostei. Bem Muito bom bem. aqui. Você é sócia aqui, nossa, já. O que eu quero? Que o meu patrocínio passe aqui, a gente vai ter que negociar isso. Aham, vamos mandar o nosso diretor Sim. comercial lá. Sabe o nome dele? Ramon. Muito bem, a Letícia pegou certinho.
Nós estamos aqui falando com Letícia Rutes, essa brilhante profissional da odontologia de Laranjeiras do Sul, jovem, talentosa, bonita e com visão de futuro. E uma visão mais humanizada da odontologia no atendimento aos seus pacientes. E o Inove Podcast é patrocinado por um timaço de anunciantes. Aqui, Rinaldi Postos de Serviços e o Shell Select. Ainda, Autobras, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil, 60 anos de Autobras. Casa das Cortinas e Persianas, qualidade e excelência. Prefeitura de Marquinho, acesse marquinho.pr.gov.br. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Letícia Rutes, nossa convidada nesta semana. A gente está falando sobre odontologia, num viés mais humanizado, um toque diferente para esse profissional liberal que precisa cada vez ser mais moderno e estar cada vez mais próximo do cotidiano das pessoas. Letícia, o que se espera para o futuro, para o seu futuro como dentista? Luiz, eu quero, assim, ó, pode ser que eu seja um pouco audaciosa, mas assim, isso das retrações gengivais, poucos dentistas fazem. Uhum. Então, às vezes me chamam, por exemplo, de colegas, né? Eu conheço bastante gente em Cascavel, então me chamam para eu fazer essa parte Sim. de enxerto em Cascavel. Uhum. Uma dentista na Zé Oreia, em Laranjeiras do Sul, sai daqui para fazer uma coisa numa cidade que tem muitos dentistas, mas que poucos atuam nessa área. Aí eles falam lá, vem uma dentista de fora. De fora. Uhum. E as pessoas falam, provavelmente São Paulo. Assim. Eu gostaria, e isso vai acontecer, só que eu tenho que ter mais, agora que eu abri o consultório, né? Então, eu ainda tô caminhandinho, agora que eu tenho meu espaço. Mas eu quero ensinar sobre enxerto gengivais. Então, meu futuro... É ensinar a quem? Outros dentistas. Então, não é uma coisa assim simples. Acho que nenhuma das especialidades odontológicas são simples, até porque quando você vai a fundo, você tem que aprender bastante. Mas é uma coisa que eu quero ensinar colegas. Eu já tenho alguns colegas que me pedem, eu faço uma mentoria que ela é personalizada. Então, o recém-formado quer aprender a fazer gengivectomia. Eu ensino o passo a passo, da anatomia até o final. E o dentista que é especialista, geralmente é especialista em implante, né? Porque já faz cirurgia e tudo mais. Para falar sobre enxertos gengivais. Sim. Então, só que isso é uma coisa assim, que tá só no coração. Tá em off. Exatamente. Mas eu acho que isso vai acontecer no futuro. Letícia, você é brilhante, a gente sabe disso, eu já ouvi falar de você por outros profissionais e por pacientes seus, do seu talento, da sua qualificação e tal. Mas você não é uma profissional assim de vasta experiência, porque você é jovenzinha. Você não acha que essas pretensões assim fazem com que os mais experientes te olhem de esguelha? Sim. Normal. Isso não é muito legal. Eu tento, assim, eu tento muito manter uma relação, principalmente aqui em Laranjeiras. Eu gosto de muitos dentistas daqui. Nossa, eu tento manter uma relação muito legal, porque eu já atendi em vários consultórios de colegas. Então, assim, os mais experientes, igual você falou, quando eles me conhecem, eles veem que tem coisas para me ensinar. Eu não sei se você chegou a conhecer o Dr. Dilton. Claro. Ele foi... Eu sou muito grata a ele, porque ele foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim aqui em Laranjeiras. Ele tinha aquele consultório ali perto do Dinho. Uhum. E aí ele me
Ele falou assim, ó, Letícia, que você trouxer de paciente aqui, você pode atender, o consultório é teu. Que legal. Então, isso foi muito, muito bom, porque ele tinha coisas para me ensinar Ele também. foi generoso contigo. Foi muito bom. Então, assim, isso dos dentistas talvez me olharem com olhos não tão bons, Uhum. talvez seja por não me conhecer. Se existe. Eu acho que aqui em Laranjeiras não tem, mas se olham com esses olhos, talvez seja por não me conhecerem mesmo. Você tem um dentista ou uma dentista ou você vai em um profissional? Você, Letícia, paciente, vai em profissionais diversos? Eu tinha uma sócia que eu ia nela, porque daí é aquela coisa, manutenção, fazer limpeza e tal. Uhum. Quando eu precisei fazer ortodontia, eu fui numa colega minha lá em Cascavel. E aí agora eu tenho as meninas ali no consultório que são especialistas, então se eu precisar de alguma coisa, eu vou ser atendida por elas, provavelmente. Na sua cadeira. É, E sem pagar. exatamente. Que é o Uma mais permuta, uma importante. permuta. Então, você acha que as pessoas precisam ter um dentista? Ser fiel a um profissional? É muito parecido com o médico, Luiz. Eu gosto das especialidades divididas porque a minha mãe, vou te dar um exemplo. A minha mãe precisava fazer restaurações. E eu faço restaurações mais simples, mas as coisas mais complexas eu gosto de passar para especialista em dentística, porque eu sei que os instrumentais que ela tem, os materiais que ela tem, ela vai atingir um resultado melhor do que o meu. Uhum. Então, não é que a pessoa tem que ter um dentista. Ela tem que ter uma referência. Alguém que ela vai e fale, ó, se eu não fizer isso, eu vou encaminhar você para uma pessoa que faça melhor que eu. Porque, igual a medicina, as especialidades odontológicas são bem divididas. Então, para você ter uma coisa de excelência, para você fazer um trabalho de excelência, tem que ser com um especialista, né? É, acho que sim. É, sim, porque hoje, se você olhar, e agora já está tendo uma repercussão ruim, algumas franquias, porque a odontologia é saúde Uhum. antes de ser estética, por exemplo. Sim. Algumas clínicas tornaram a odontologia uma linha de produção, assim. Aham. E isso não é legal, que eu não posso indicar para todo mundo o mesmo tratamento. Ou aquilo que eu falei para você, tem pacientes que têm 8 dentes inferiores e que o dentista, especialista em implantodontia, fala para tirar os 8 dentes. Isso se você pensa, é muito ruim, porque a pessoa tem suporte ali, ela tem os dentes em boca. O que Só que que teria aí, que fazer? Esses 8 e os outros implantes? imagine assim, ó, quando você perde os dentes atrás, você perde bastante osso. É. Então, uma pessoa perdeu os dentes atrás e usa aquela prótese removível, sabe? Dos ganchinhos. Vai perdendo o osso lá atrás. Uhum. E é difícil você instalar implantes quando você tem pouco osso. Só que aqui ela tem dente e manteve o osso. Sim. Aí, o que o dentista acha melhor fazer? Arrancar e colocar 4 implantes aqui e fazer uma prótese fixa. Aham. E aí, é ruim, né? Ah, é. É o que eu falei, a gente tenta manter o dente o máximo que dá. Então, isso eu sou bem contra. E sou, acho que meio rígida quando me perguntam sobre. Porque o dente nunca vai substituir, o implante nunca vai substituir o dente, né? Então, você tem que ser firme quando o paciente vem para você explicar isso aí. Sim. Letícia, eu queria a sua opinião a respeito das lentes. Certo. Tem muita gente usando lente e nem todas precisariam usar. Qual é a sua opinião? Eu sou bem chata com isso também. Assim, ó. Você só vai colocar uma prótese. Imagine uma prótese de quadril, joelho. Quando aquilo não é mais funcional. Uhum. Não que colocar lente para fim estético seja ruim. Mas você vai substituir o teu dente, vai encapar o teu dente com uma coisa artificial. E tão bem quanto Deus fez, não fica. É. Fica maravilhoso, é lindo. Mas é a mesma linha de produção que eu te falei. Hoje a gente vê várias pessoas com aquele dente brancão, tipo Pletz, tipo piano reto.
A gente tava conversando ali antes da entrevista. O natural é tão bonito, né? Então, assim, você tem que ter uma indicação bem legal. Principalmente jovem. Você vai desgastar o teu dente para colocar uma porcelana? Uhum. E esses dias foi um menino, ai, lindo. Ele foi lá no consultório jovem, assim, Nossa. 20 anos. Uau. E aí ele chegou e falou, eu queria fazer lente de porcelana. E assim, para mim, o paciente vem e fala, queria fazer lente de porcelana. O lucro é muito bom. Você Sim. consegue ter uma margem de lucro boa nas facetas de porcelana, né? Mas eu não indico para um paciente jovem desgastar o dente dele para colocar uma lente. Mas e se o dente é feio? Aí é perfeito. Fica lindo. E fazemos esse trabalho, porque eu acredito que a prótese, ela veio para isso. O dente não é legal. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, o paciente tem os dentes tortinhos. Um para frente, um para trás. E aí, para você não usar aparelho, você vai lá e alinha tudo com faceta. Só que imagine que a faceta e o dente, ela tem uma interface ali. Por mais que você grude bem. Sim. Quando é um dente aqui, outro aqui, e você colocando, interpondo essas lentes, a higiene não fica adequada. E a função, porque os dentes, eles têm, é uma engrenagem. A função, ela vai estar prejudicada. Então, você usa o aparelho primeiro e depois você faz as facetas. O Ronaldinho Gaúcho, ele tinha umas 3 fileiras de dente na boca, não? Parecia um jacaré, né? De repente, ele apareceu lindão. Ele deve ter... Eu não sei o que o Ronaldinho fez, né? Não lembro, na verdade. Eu lembro que os dentes dele tinha uma polêmica muito grande, né? Era um pra lá, outro pra cá. Mas ele deve ter feito ortodontia e refeito essas lentes. Que aí você alinha, e daí quando você alinha para fazer, fica muito, muito melhor. Não, mas ele, nessa semana, ele estava com os dentes todos tortos e na próxima semana já estava lindo. Então, provavelmente, ele só fez as lentes. O que você está falando é tipo o pedreiro, quando a parede é torta e ele faz um reboco. Lá em cima, grosso, 5 centímetros e termina em 0. Exatamente. Entendi. É isso aí. Letícia, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Vinho mancha o dente? Assim, ó, a dieta escura, quando no passar do tempo você tá usando bastante... Eu tô muito tenso com a sua resposta. Você tá comendo muita coisa escura, tomando café, tomando vinho, os pigmentos, eles vão estar mais tempo em contato com a superfície do teu dente, então eles vão entrar no seu dente. Mas não é, por exemplo, eu tomo vinho uma vez... no mês. Eu tomo vinho quase todo dia. Então, a chance de ir pigmentando os seus dentes, ela existe. Mas, assim, não é uma coisa que toda vez que você tomar vinho, vai ficar mais escuro. Igual você falou, você toma quase toda semana. Então, a tendência é ir escurecendo um pouco, mas não assim. Não vai ficar com o dente azul de tomar vinho. Assim, ó, quando a gente faz clareamento, antigamente falavam para não usar, não consumir mais coisas escuras, né? Hoje isso já caiu por terra. Então eu oriento, por exemplo, tá clareando. Os túbulos dentinários, eles estão mais abertos, aquele esmalte está mais poroso, porque ele está recebendo ácido. Então se você toma o vinho, eu recomendo você ir lá e enxaguar a tua boca, se você está fazendo clareamento. Eu posso. Para não ficar em contato com a superfície do dente. Mas não vai bochechar o vinho, né? Você não vai deixar ele ali em contato com o dente. Mas você pode. Durante o tratamento? Durante o tratamento. Nossa, eu não acredito, eu sofri tanto por causa disso. Eu, Letícia, tá? Pode ser que outros dentistas recomendem diferente, mas eu recomendo assim e muitos colegas meus também já entendem dessa forma. Tem uma coisa que preteia mais a boca do que um vinho tinto, que é o açaí. Sim. O açaí... Boca, lábio, tudo, né? Dente, lábio, tudo. Sim. E o cigarro, tá? O cigarro, ele pigmenta muito. É mesmo. E o café? Também. Com leite também? Também. Você toma café com leite ou preto? Eu tomo café preto, mas eu gosto de café com leite também. Mas é que eu tenho muita enxaqueca, daí eu não tomo muito café, assim. Mas café
café preto. Você falava antes do defeito no dente. Qual é o defeito? Como assim? Você falou, eu tenho uma... Não, é que assim, ó. Eu sou a doida da gengiva, tá? Então, quando os pacientes me procuram para fazer gengivectomia, eu gosto de deixar não todos iguais. Se você olhar um sorriso... temos que procurar, que eu não sei quem tem um sorriso 100% harmônico. Que a gente pensa em beleza, em proporção áurea, a gente pensa em algumas mulheres, né, que já saíram em revistas, que são as pessoas mais perfeitas. Vamos a um homem, Caio Castro. Exemplo. Se você pensar no sorriso perfeito, a gente tem algumas proporções dentárias, né? E eu tenho, não tenho nada de resina, os meus dentes não são retinhos, porque hoje... Tem aquela coisa, todo mundo usando dentão de piano. E a minha gengiva, ela é levemente... Um dente é levemente mais alto que o outro. E eu quero mexer. Mas igual eu falei, que eu sou meio cagona. Aí... E nós temos o mesmo defeito, né? Porque não quero comparar os meus dentes aos seus, que são mais bonitos. Mas eu também tenho no mesmo dente, inclusive. Nós temos, né, Letícia, algumas... semelhanças. Fala algumas. É o mesmo sobrenome. Letícia Rutz Almeida. Eu queria ser jornalista, então assim... eu queria ser dentista. Mas assim... Não, mas as coincidências. Eu sou canceriano, você é verdade. também é? Sim. Então, talvez em outra vida, se a minha mãe fosse sua mãe, ela não teria deixado você ser jornalista e você teria virado dentista. Olha... Seria mais lucrativo para mim. Letícia Rutz aqui conosco nesta semana, falando sobre odontologia e falando um pouco mais do que odontologia, falando que o profissional da odontologia pode ser cada vez mais próximo do seu paciente e oferecer um serviço mais humanizado e um atendimento mais qualificado. O nosso Inove Podcast tem um timaço de patrocinadores que garantem o sucesso e a qualidade dessa atração. Eles são Rinaldi Postos de Serviços, Autobrás, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil, Casa das Cortinas e Persianas de Laranjeiras do Sul, Prefeitura de Marquinho, aqui tem progresso e o futuro acontece. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Letícia Rutz conosco, falando sobre odontologia. Letícia, a gente vai mostrar aqui uns vídeos seus para a gente descrever um pouquinho da Letícia nas redes. Eu tenho melhorado. Então, mas você sabe que eu acho interessante esse papel do profissional liberal que precisa dedicar muito tempo da sua vida para a lida em si, mas que se dispõe a gastar outro tempo para se aproximar, para estreitar o relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento hoje se dá cada vez mais... Quem não está ali na através rede social, né? Desse aparelhinho aqui, ó, né? O celular. Então a gente vai mostrar um pouquinho da Letícia. Você comprou um calçado que, quando você usa, te machuca muito. Se você repetidamente usa o calçado, esse ferimento vai agravar. Mesmo que você coloque um band-aid e depois volte a usar o calçado, o ferimento vai voltar a aparecer. No recobrimento é a mesma coisa. A gente pode fazer um enxerto para recobrir aquela raiz que está exposta, mas a gente precisa descobrir o porquê dela estar exposta. O porquê aquela retração surgiu em boca. No vídeo que eu postei, existe uma resposta biológica para aquela retração. Nós temos um mecanismo de defesa da nossa mordida que é feito nos caninos. É um mecanismo de proteção. Toda vez que a gente joga a nossa mandíbula para a lateral, deslizando os caninos, assim, preso esse vídeo para nenhum outro dente pode se encostar.
E no caso do vídeo que eu coloquei ali, a paciente encostava o dente da retração no dente aqui em cima. Além, é claro, dela ter um apinhamento, aqueles dentes muito juntos, que facilita a formação dessa retração. Porém, para a gente fazer a cirurgia de recobrimento, eu preciso remover essa causa. Então, eu preciso melhorar essas guias nos caninos para poder recobrir, tendo em vista que eu não quero que essa retração volte, certo? Certo. Então, muita gente acertou, me mandou mensagem falando bastante isso. Eu quero muito que os pacientes entendam. Porque não adianta eu precisa... cobrir mesmo se você não remove a causa. Igual você colocar um band-aid mesmo. Você usa aquela sapatilha que machuca, depois que você tira o band-aid vai formar um machucado de novo. É mesmo, Letícia. Vamos ver outro vídeo da Letícia lá, outra dica. Qual você escolheu? Vamos ver. Não deixe para amanhã o siso que você pode tirar. Quanto antes, mais fácil será de removê-lo. Jovens têm estruturas ósseas mais maleáveis, o que torna a cirurgia muito mais simples. Ah, dentista é gatona, hein? eu assim, isso que eu falei de eu querer ser jornalista, eu gosto, já fiz curso de fotografia, já fiz curso de cinema para dentistas. Então, é uma coisa que eu tenho vários colegas que são ótimos, que não estão na rede social porque eles não gostam. Então, eu acho que eu uni uma coisa com a outra. Claro, você queria ser jornalista, virou dentista, mas você une aquele querer com o que você é hoje. E se você tivesse querido ser agrônoma, como que você acha que seria? Ai, meu pai é agrônomo. É? Uhum. Se o seu pai virasse dentista hoje, acho que ele seria assim. Seu Eduardo, vamos lá? Eu vi esse Você vídeo. tá fazendo maneira da sua boca, seu Eduardo? Tá certinho? Tá lembrando de passar palito todo dia? Todo dia. Isso, certinho. Tem que cuidar pra não dar gengivite, viu? Então, ó, tá lá na churrascaria, acabou de... Eu colocando a minha luva 7. Já passa o palito, faz a higiene bucal, tá? É muito bom carregar o palito. Passo o palito. Tá? Vamos lá. Tá a cabeça. Ô, doutor, deixa eu perguntar um trem pra você. Vai doer muito? Aí depende. Ah, Seu Eduardo, uma pergunta. Você anda abrindo cerveja com o dente? eu ando de vez em quando. Entendi. Então eu já vou dar uma molada nos seus 2 pré-molar. Você conseguir fazer a alavanca e abrir mais fácil. É caro, viu, seu Eduardo? Mesmo, doutor. Ou o canal também pode servir. É cário. Vai ter que colocar o controle aí. Eu vou entrar inicialmente com um redutor de pH para aumentar a acidez do sistema, tudo bem? Ah. Carla, vê o bactericida para mim, por favor. Eles são muito bons, né? Os primos do agro lá. Muito bom. Que legal, né? Eu queria falar sobre clareamento mais um pouco com você. Clareamento a laser. A gente ouvia falar isso e agora não fala mais. Funciona? Existe um laser para clareamento, mas não é muitos dentistas não têm acesso a esse laser. Ele é uma tecnologia cara. Então, assim, existe, mas não é o azulzinho que a gente vê lá no consultório. Então, o clareamento caseiro é o de moldeira. E o que antigamente as pessoas chamavam de clareamento a laser, é o clareamento que você faz supervisionado no consultório. Então, você coloca o ácido ali e alguns dentistas colocavam a luz e falavam que aquilo era clareamento a laser. Mas não faz diferença, não aumenta a sensibilidade. Então, assim, não dá para comprar um clareamento como clareamento a laser. Você sabe que ainda em cima do vídeo, das coisas mais cafonas que eu acho, além de um homem usar boné à noite, é o palitar de dente. Não tem nada pior. Tá. Né? Agora pense lá, eu falando da gengiva, que ela é, né, delicada, trazendo a gengiva para baixo. Conseguir aquele triângulozinho da gengiva é a coisa mais difícil que tem. Aí o cara vai lá e coloca um palitão no meio, bem no triângulo. Aí fica, com o passar do tempo, fica aquele buraco escuro ali, sem gengiva, porque ele vai machucando, então o palito não dá para usar mesmo. Não pode. O palito seria o grande vilão da higiene bucal. Sim.
Até porque Tanto ele que não é palito de dente, eu falo, não é palito de dente, é palito de madeira, não tem nada a ver com palito de dente. Até porque ele não oferece higiene alguma, né? Sim. O que acontece? Tem ali um dente separadinho, daí entra uma carne, o cara vai lá e tira a carne com o palito, mas ele também tiraria com o fio dental, então é o fio dental que tem que usar, o palito machuca. O palito é para espetar uma carne. Exatamente. Só se tiver bastante carne no meio do dente, né? Você encontra bastante bafinho lá no seu consultório? Eu sou privilegiada, porque eu não sinto mais cheiro ruim da boca das pessoas. Uhum. Então, assim, se tem, eu não sinto. Às vezes a minha auxiliar fala, nossa, eu cheguei na sala, tava um cheiro ruim. Porque provavelmente a pessoa já foi ali para melhorar aquilo, né? Mas eu não sinto. Você não é boa de olfato? Eu acho que ou eu desenvolvi Uhum. isso trabalhando com odontologia, ou meu nariz não funciona mais. Cara, naquelas coincidências entre mim e você, É isso também. cara, eu não tenho nada de olfato. A minha visão é muito boa, a minha audição é impecável, mas o olfato não funciona. Não, e às vezes eu tô assim, aí alguém fala, meu Deus, não só no consultório, tá sentindo tal coisa? Eu falo, não. E o que faz para resolver o mau hálito? Escovar a língua é muito importante. Pessoas escovem as suas línguas. Escovar a língua, tem um raspador de língua que é muito bom, que aí você tira as bactérias que ficam ali na língua. E aí, algumas pessoas têm aquele mau hálito que vem de um refluxo, vem da falta da escovação, mas se o paciente introduz escovar a língua e escovar ou raspar a língua, já reduz bastante o mau hálito, ajuda muito. Uhum. Tem problemas que vêm lá do aparelho digestivo, né? Que aí Isso. a língua só ajudaria, no caso, né? Sim, exatamente. Ácido que volta, o refluxo causa um pouco de mau hálito. Aí você vai pro gastro, depois volta pro dentista. Perfeito. A Letícia, essa brilhante profissional, é esse o motivo do chamariz, né? Para ela estar... Nossa, eu me senti muito aqui. Você elogiou muito, fiquei muito feliz. Eu não elogiei você? Sim, claro que sim. É mesmo? Sim. Você imagine, Luiz, que para você me chamar no podcast, em algum momento, igual você falou, você ouviu falar bem de mim e tal, então para mim é uma honra você ter me chamado. É a primeira entrevista que eu dou, inclusive. Então, isso eu fiquei muito feliz mesmo. E as pessoas falaram bastante de você, teve uma chamada do programa, né, e tal. Legal. Mas você não precisa disso para brilhar, você já estava brilhando há muito tempo. Mas claro que é uma massagem, não é? Para as amigas da minha mãe me assistirem e falarem, olha lá, filha da Edna. Então, por falar em Edna, eu queria falar que a Letícia, para quem não sabe, é neta do Lauro Rutz, que foi prefeito em Laranjeiras do Sul por 2 mandatos. E você traz o nome Rutz, né? Como o nome de guerra, digamos assim. O nome de marketing, né? Você é orgulhosa do seu avô? Muito, muito mesmo. Eu gosto muito da mesma forma que eu falei que eu sou orgulhosa de falar que eu estudei na UniOeste, eu sou orgulhosa de falar que eu sou neta dele. Assim. Às vezes, pacientes mais idosos vão no consultório e eu falo, ai, meu avô foi tal. E daí, as pessoas lembram que ele fez gestões muito boas, meu avô foi um político muito bom. Então, assim, eu sou muito, muito orgulhosa. Você ele me chama de sargentona. Porque você é durona. Sou. Com ele, assim. Pra ele, né? Coisas de saúde e tal, eu pego bastante no pé dele. Crica. O neto do Miguel Arraes é filho do João Campos, do Eduardo Campos. Ele é o João Campos. Ele hoje é prefeito do Recife. Ele tem 30 anos, está no 2º mandato, foi deputado com 22. Nossa, bem jovem. Um dos maiores nomes da política brasileira, certamente um dia ascenderá à presidência, se todos os movimentos convergirem a seu favor. E eu sempre que olho alguém que tem no DNA a política e que é comunicativa e que é simpática como você, eu pergunto, nunca pensou?
Ai, assim, Luísa, a política, ela é, quando você tem na família, ela pode ser um pouquinho cruel, né? Porque nenhum político vai ser amado por todos. Então, quando eu era mais jovem, eu via como uma coisa muito ruim. Então, era um ambiente ruim, você escutava crítica, você ligava o rádio. É. Então, eu nunca gostei disso, assim, sabe? Aham. E assim, por mais que, igual você falou, você tem muito orgulho do teu avô, por mais que eu saiba que ele é uma pessoa séria, as pessoas que não eram do lado dele Aham. não iam poupar a nossa família, né? Sim. Então, assim, já ouvi muita coisa. Então, eu nunca gostei desse lado, assim, sabe? Vamos deixar. Exatamente. Eu acho que o legado dele o sobrenome já ficou bem, bem escrito. Mas você é Almeida, não esquece disso. Sim, inclusive, eu gosto de explicar, porque quando eu coloquei o nome do consultório lá, só o meu sobrenome Roots, meu pai se doeu, obviamente, né? Porque ele achou que eu tava desistindo do Almeida. Mas é porque justamente pelo vô ter sido prefeito, as pessoas conhecem muito o sobrenome Roots, a minha família e tudo mais. Mas eu tenho orgulho de ser Almeida, com certeza. Só que Almeida tem em todo lugar. Almeida, Formiga e Corintiano tem em todo canto. Mas é isso aí mesmo. E quando você me chamou pra vir aqui, eu falei, se o Luiz Roberto der esse gancho, eu vou falar, porque daí o meu velho fica bem orgulhoso. Então, o pai da Letícia também vale um adendo, né? O pai da Letícia é o Valdemir Almeida, o Almeida da SEAB, Sim. como ele é conhecido aqui em Laranjeiras do Sul. Ele não está mais atuando aqui, né? Tá Ele lá no mora Sudoeste. em Pato Branco, Mas ele tá cedido para um órgão do estado também, trabalhando lá em Pato Branco. Aham. O seu avô eu não conheço pessoalmente, eu nunca conversei com ele. Porque quando ele era prefeito eu era jovenzinho, né? Mas o do seu pai eu sou amigo dele. Meu pai também. Eu acho que isso, a minha mãe também é bem comunicativa, mas isso de ser tagarela mesmo vem do meu pai. Meu pai não tem muito tempo ruim, assim. Sim. Que tá sempre pra cima, assim. Aham. É bom estar perto dele. Sim. Letícia, você foi capa da I9, né? Fui capa da I9. E Você tem o ano aí, 2019, talvez? 19. Acho que sim. Eu não trouxe aqui a revista física hoje, o impresso, mas a gente tem imagens? Vamos ver se você tem moral com o Ramon. Escolhe uma foto bonita aí. Olha, Letícia, posando para I9. Narra aí, onde é que foi esse ensaio? Foi num lugar demolido ali perto do Círio Nardi, em Cascavel. Ah, foi com o Heron. Com o Heron, Sim, Ah, tá confortadinho. sim. Não, mas hoje eu ia estar mais comportada. Ah, sim. Eram outros tempos. Sim. Mas o importante é que... Olha, Letícia. Você tinha Ia 25 estar com menos anos. maquiagem também, eu acho. Mas olha aquela pele, olha... Bem novinha, 19. 19 aninhos. Não, 2019, eu acho que eu tinha 25. 25. Aham. Você saiu com 25 anos. O que a Letícia de 25 anos diria, ou melhor, o que a Letícia de 32 diria para a Letícia de 25? Nossa, eu tô hoje numa posição que a Letícia lá de 25 não imaginava que eu estaria. Então eu diria para continuar. Eu não tenho arrependimento, assim. Eu diria para ela só seguir e continuar estudando, assim. Porque a odontologia, eu trabalho bastante. Eu acho que é um pouco exagerado até. Porque eu tô sempre ali, se eu não tô no consultório, é isso que você falou do Instagram e tal. Então, eu consegui muitas coisas com a profissão, então eu diria para continuar, seguir. É uma profissão que traz resultados financeiros bons? Sim, se você faz... Porque assim, você vai no começo muito afoito, querendo ganhar muito dinheiro, talvez você se perde, porque tem uma curva muito grande, assim. No começo você não sabe fazer as coisas, você vai aprender fazendo, igual tudo, né? Então,
Hoje eu vejo que tem um retorno financeiro, mas lá atrás eu pensava que não. Mas você vai fazendo curso, vai fazendo cada vez mais procedimentos, se especializando mais. Então, sim, eu incentivo as pessoas a seguirem. Só que hoje, com isso de muita linha de produção na odontologia, o dentista tem que ser firme no começo também, para não se perder e não virar um marqueteiro, assim, fazer as coisas da forma correta. Então, quando você fala para não virar um marqueteiro, eu interpreto, é muito difícil você decifrar as redes sociais. Até a Larissa, ela fez no programa retrasado, ela fez um diagnóstico bastante interessante, assim, do comportamento de cada rede. Eu vi isso, Você do viu, né? Instagram e do TikTok, né? Então, achei interessante que ela faz uma leitura de cada rede. Eu entendo que no Instagram, profissional liberal, de modo geral, muitas vezes o menos é mais. Sim. E não é o seu caso, que os seus materiais são bem elaborados, são bem feitos, mas quando o profissional ele denota, às vezes até um desespero, Uhum. e fica despejando coisas aleatórias, eu acho que atrapalha. Quando você pensa, por exemplo, nas dancinhas, né? Que elas ficaram famosas com o TikTok, mas muitas pessoas levaram isso para o Instagram e para fazendo trend e tudo mais. É aquilo que eu falei para você. Você não pode parecer desesperado, mesmo estando desesperado, né? Porque às vezes você afasta o teu cliente, quer ver seriedade. Você não vai em um médico, por exemplo, que faz uma dancinha no Instagram, né? Eu não iria, pelo menos, porque aquilo não passa uma credibilidade. Então, a tua imagem, no Instagram, ela comunica também, né? Uhum. O seu consultório, ele é moderno e tecnológico, né? Eu tive o prazer, o orgulho de participar da inauguração, né, do seu consultório. E eu vi que você tem uma cadeira lá que faz massagem. É isso, metida, né? Muito metida. Eu amei isso, porque os pacientes chegam, eu já ligo a massagem e eles pensam, nossa. E falam assim, dá pra dormir aqui. Porque aquilo que eu te falei é muito ruim você tá na cadeira do dentista. Mas é muito rápido. Você acha que muda alguma coisa? Mas, ó, numa cirurgia, por exemplo, você já tá tenso. Você tem uma massaginha ali nas costas, muito bom. Uma musiquinha. Sim. Você deve rodar o Chapolin Colorado. Não, eu coloco uma musiquinha bem tranquilinha. E são coisas, não que é necessário, mas é uma coisa que é um carinho pro meu paciente, né? Letícia, eu sempre tenho medo quando vou fazer uma cirurgia que acabe a energia elétrica. É uma dúvida que eu sempre tive. Se você tá lá, arrancou o dente do cara, tá pela metade lá, está resolvendo um problema sério, apagou a luz, tá chovendo e tá escuro, e você não consegue mais ligar os seus equipamentos, o que você faz? Tá, para fazer o implante não tem como continuar se acabar a luz. E aí, menina? Aí você tem que fechar, não tem o que fazer, porque você precisa que a luz volte. Mas assim, você vai tentar esperar um pouquinho para finalizar, né? O paciente já tá anestesiado, às vezes você já iniciou o procedimento. Mas o caminhão bateu no poste. Na frente. Não vai ter o que fazer, né? Você não tem... Se tiver um gerador no consultório... Você tem? Não tem. Não vou lá. Então. Que tal se acaba a luz na hora que você arrancou um dente meu? Mas assim, só o implante não vai acontecer. Então, mas já te aconteceu alguma situação assim? Na faculdade, uma vez, eu terminei de tirar um dente com a lanterna do celular, dei os colegas com a lanterna e eu ali, com o meu auxiliar, tirando e suturando. E uma vez no Cantagalo, a paciente foi muito tranquila. E era um implante, tá? Eu instrumentei. Colocar um implante é muito parecido com colocar um parafuso na parede. Você vai abrindo de levinho e depois coloca o parafuso. Eu instrumentei e aí na hora de colocar o parafuso, fazer o parafuso entrar, eu tive que terminar na mão. Mas a paciente foi bem tranquila. Você pegou uma chave Phillips ali? Uma chave de Não, fenda? tem uma forma de instalar com a mão, não só com o aparelhinho, porque você vai girando com a mão mesmo.
tem uma catraca, assim, mas é ruim, né? Não é, é uma situação adversa, mas é ruim, né? Imagina foi a a segurança do paciente. Qual foi a situação adversa mais apavorante que você viveu? Eu tive uma vez, eu fui tirar um siso de um paciente e não tinha proximidade com o nervo, que a gente tem um nervo aqui na mandíbula que as raízes dos sisos geralmente estão próximas dele. E aí eu peço o exame antes, o dente não estava próximo do alveolar inferior. E a hora que eu alavanquei, provavelmente tinha alguma artériazinha acessória e esse paciente começou a sangrar bastante. E aí eu tive que ir com o paciente para o hospital, que não parou. Eu dei a medicação para coagular e fiz as manobras que a gente sabe que tem que fazer para parar, mas não deu. Ele teve que tomar medicação endovenosa. Daí, assim... Não contasse essa história para mim. Não, sério, é uma coisa assim, igual você falou, a Letícia, você pensa, você não tem medo de sangue, mas quando você vê aquilo ali que não tá no teu controle, todas as situações que acontecem, você sabe como resolver, aquilo ali não tá no teu controle. Aí você fica, e aí eu, jovenzinha, a esposa do paciente na recepção falando, eu vou chamar a ambulância, porque vocês estão aí há muito tempo. Daí a gente foi pro hospital, mas assim, o paciente também, um querido, muito tranquilo. Ele apontava pra aliança e falava assim, apontava pra aliança com a gaze na boca, a gente indo pro hospital, e eu não entendia o que era aquilo da aliança. Quando ele voltou pra tirar os pontos, porque daí ele ficou ali uns 30 minutinhos no hospital, com a gaze e com medicamento pra parar de sangrar, e dormiu no hospital, mas ficou tranquilo depois. Ele foi tirar os pontos, porque eu consegui suturar. Aí, no retorno, ele falou, eu falei pra você ficar tranquila, eu apontava pra aliança, porque a minha esposa é muito desesperada, mas que eu tava tranquilo. Ah, que legal. Muito legal. E você enfrentou alguma cena pitoresca? Como assim? Diferente? Inusitada? Eu não lembro, assim, de... Nada engraçado, assim. Uhum. Só esse... sempre tem uma história ou outra, mas não lembro, assim, nada... Nada de marcante. Eu quero saber se você é daquela dentista que fica perguntando as coisas com o paciente com a mangueira na boca. Quando... E falando assuntos polêmicos e que você quer discordar. Você quer... Quando a gente tá no terceiro ano da faculdade, tem uma matéria que é como perguntar para o seu paciente durante o tratamento odontológico coisas que ele não pode responder. Daí a gente aprende como fazer isso. Todo dentista tem essa matéria na faculdade. Eu fico apavorado quando o dentista fica perguntando as coisas para mim. Eu sou assim. Eu sou dessa. Sim. Eu deixo mais tempo na consulta, porque o pós, quando eu termino, o paciente vai me responder as coisas que eu perguntei. Mas dá uma angústia, né? Nele? Sim. Letícia, brigadão por você ter participado aqui conosco. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite. Foi maravilhosa a sua participação. Muito obrigada, eu fico bem feliz. Espero voltar. Voltará, com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigado você, tá? Letícia Rutz falou conosco hoje. Ela que brilha na vida profissional, mostrou muita intimidade com o microfone e com as câmeras no podcast de hoje. Nós agradecemos a todos pelo carinho da audiência e desejamos uma boa semana. Até a próxima, gente!